Amém? Evangelho de João, capítulo 8, verso 32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Irmãos, toda pregação, ela tem que trazer uma revelação. Toda pregação tem que trazer uma revelação, mesmo que você já a conheça, mas ela tem que trazer. Ah não, eu já ouvi, eu já sabia, mas a pregação está falando de um conhecimento, de uma revelação. Sempre, quando Jesus pregava, não deixava ensinos. Quando Paulo pregava, não deixava ensinos. Quando Pedro pregava, não deixava ensinos. Tudo que é pregação revela um ensino, um conceito, um princípio. Estevão pregou, deixou ensinos, conceitos, princípios, e de tal maneira que as pessoas tapavam os ouvidos, rangiam os dentes e o apedrejaram até a morte. Privilégio de poucos. Então, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A questão do conhecimento, ela é tão terrível, que Oséias 4,6 diz o quê? O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento. Faltou conhecimento, eles não entenderam quem era o Deus deles. Quando faltou o conhecimento à nação de Israel, o diabo continuou sem fazer nada contra eles do mesmo jeito, mas Deus acabou com eles. Você já entendeu isso, né? Quem acabou com a nação de Israel não foi o diabo, foi o próprio Deus, porque aquilo ali era um povo de Deus. O que é de Deus, o diabo não toca. Foi Deus que os escolheu. Não foi o diabo que entrou no arraial de Israel e acabou com eles. Foi Deus que entrou naquele arraial através de várias situações que ele levantou o profeta. Por exemplo, Jeremias falou: eu estou suscitando um leão do norte. Quem é que estava suscitando? Ele, Deus. Por que estava indo contra o seu povo? Porque lhes faltou conhecimento. A escritura estava abandonada. Os pergaminhos estavam abandonados. Eles iam se reunir na sinagoga para fazer não sei o quê. Bom, que nem tem muita igreja hoje que se reúne aos domingos, às terças, às quintas, aos sábados, também não sei para quê. Igrejas que viraram show. A igreja é só um show. Pastores investindo pesado em som, que me dá inveja. Eu digo assim: ah, Jesus, se eu tivesse dinheiro para comprar metade desse equipamento de som, eu já teria invadido a televisão e o mundo. E as pessoas montam um som pesadíssimo, coisa que eu nem sei o nome, pedais com distorção. Tem igrejas que fazem, sabe o quê? Contratam músicos profissionais, ímpios, satanistas, eu conheci, tocando dentro de igreja, só para que a igreja virasse um show. Cadê o conhecimento? Não tem, tem show. É um show. A igreja é um show, um belo show. Aí dizia um mercenário numa entrevista que eu li: o importante, dizia ele, não eu, abre aspas aí, o importante é que as pessoas saiam do culto felizes, que assim o seu retorno está assegurado, fecha aspas, dizia o filho do diabo. Tem gente que considera isso um pastor, mas a escritura diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não é qualquer palhaço que está engravatado atrás de um púlpito que é pastor, mas você só entende isso quando conhece a verdade. E onde é que você vai achar a verdade? Jesus Cristo compara a sua palavra a quê? Pérolas. Sai por aí, cata uma pérola que eu quero ver. Pérola você não acha em qualquer canto. E quando se acha, tem o seguinte, ele diz assim: não lançai pérola. É isso aí, porque é precioso demais. Não se acha em qualquer canto. Conhecimento da verdade é o mais precioso que pode haver nas nossas vidas.
Como já disse várias vezes, enquanto viver vou continuar dizendo, por que não batemos mais cabeça para o tranca-rua e pisamos na cabeça dele agora? Antes nos encurvávamos diante dele e dizia: meu pai. E agora? Expulsamos eles, escorraçamos eles. Por quê? Porque chegou a nós um conhecimento de verdade. O conhecimento foi tão profundo que aquilo que antes você tinha por Deus se transformou em diabo. Meu irmão, é conhecimento pleno. Jesus Cristo diz em João 5,39: examinai as Escrituras, vós cuidais ter nelas a vida eterna, são elas que de mim testificam. João 7,38. Se alguém crê em mim, conforme revelam as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior. João 15,7. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiser e vos será feito. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. 119, 11 disse Davi: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Vê o que a palavra de Deus fez contigo. Vê o que a palavra de Deus fez contigo. Por quê? Porque houve um conhecimento. Deus reservou a sua palavra em livro. E você tem que lançar, como a gente diz na gíria, meter a cara no livro. 66 livros é muito conhecimento. Sabe por quê? Porque a tua batalha pela frente é muito grande. E quanto mais você conhecer, mais você poderá ficar de pé. Você vai ver uns crentes, servos de Deus, mas abatido em coisas que você vai dizer: engraçado, ontem lá na igreja Deus curou daquilo, e hoje eu tenho a notícia de que um irmão em Cristo morreu daquilo. Sabe o que é isso, meu irmão? Não é que Deus faz acepção de pessoas, não, mas Ele faz acepção de fé. E Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra de Deus. Tudo que você pode ser nesse reino de Deus vai ser revelado mediante o conhecimento que você tiver da Escritura. Se você tem conhecimento, você vai ser liberto. Por que nós hoje, o que antes nós considerávamos santo, não vou perguntar quantos, né? Mas eu, por exemplo, passava diante de um templo desse babilônico chamado católico, faltava pouco me ajoelhar no meio da rua. Fazia o quê? O sinal da cruz. Não era sinal da cruz. Hoje, que conhecemos a verdade nos libertou, sabemos que é o sinal do diabo. Vê o que o conhecimento faz contigo. Por isso, Oséias 4,6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Mas o que eu acho tão fantástico nesse versículo de Oséias é que Deus se prende em dizer o meu povo. Sabe por quê? Porque o conhecimento é revelado ao povo de Deus. E quando o povo de Deus negligencia essa revelação da verdade e do conhecimento, o próprio Deus se ira contra ele. Lembra o que Jesus Cristo disse? Se alguém não crê em mim, nas minhas palavras, eu não o julgo, porque as minhas palavras o julgarão no dia do juízo. Aí vem Jesus em Apocalipse e João contempla na tipificação com uma espada afiada de 2 gumes saindo da onde? Da sua boca, que significa a sua palavra. E diz lá em Apocalipse: com aquela vara, com aquela espada que sai da sua boca, ele regerá as nações. Deus só reinará através de palavras. E quando ele ordena, quem impedirá? Hebreus 11:3 vai dizer que pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Sem conhecimento, você não é nada. Sem conhecimento,
Você pode até ter título de pastor, mas eu te garanto, te asseguro que você não é nada. Você pode ser um pastor para os homens. Pode puxar a carteirinha e apresentar para os homens. Mas quem tem conhecimento, abre a boca e se apresenta para Deus. 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e maneja bem. É isso aí. Não adianta puxar diploma de teologia da gaveta. Não interessa isso para Deus. Isso para Deus não interessa, meu irmão. Deus quer saber se você tem disposição de meter a mão sobre o enfermo e fazer uma oração. Ele quer saber se você tem disposição de entrar numa casa abarrotada de demônios até o telhado e dizer: repreendo tudo em nome de Jesus, e tudo cair por terra. É isso que interessa para Deus. Deus não pede diploma de ninguém. Deus mesmo é quem forma os seus obreiros no calor da batalha com o conhecimento da Escritura. E o conhecimento da Escritura, ele te transforma num camarada bem chato nessa sociedade. Quem ama a verdade vai te amar, mas quem não ama a verdade vai te odiar com todas as forças, até te colocar numa cruz, se é que Deus te conceder o privilégio de chegar a uma cruz. Porque, meu irmão, martírio não é para qualquer um. Martírio não é para qualquer um. Martírio é a glória da vida de um cristão. Porque lá em Apocalipse diz que eles estão debaixo do altar, pertinho, o lugar mais íntimo que Apocalipse mostra dos servos que partiram desta terra, pertence a eles, os mártires da história da igreja. Isso não é para qualquer um. O conhecimento, ele te leva a mudanças, a reflexão. E quando eu falo de mudança, mais uma vez eu quero falar daquele homem chamado Martinho Lutero, o reformador da igreja. Sabe o que Martinho Lutero era? Um monge, um padre. Depois foi promovido a um monte de coisas. Para Martinho Lutero, quando ele entrou no convento ou no seminário, o Papa representava a divindade. Mas Martinho Lutero achou uma Bíblia, começou a ler a Escritura, e aquele que para ele era representante exclusivo da divindade, ele começou a dizer que era o próprio Satanás. Não foi assim com você? O Papa não era o pontífice, o sumo sacerdote da divindade? E hoje, o que ele é para você? Servo do diabo, filho de Satanás. Por quê? Porque um conhecimento chegou até você. E é isso que você não pode negligenciar de forma alguma. Conhecimento. Quanta gente só lembra que tem Bíblia na hora do culto? Quanta gente, antes de pegar a Bíblia da estante, tem que soprar a poeira? Meu irmão, em outros lugares podem te enganar. Aqui não. Porque aqui o seu dízimo e a sua oferta não tem valor se a sua vida não estiver no altar de Deus. Aqui nós não queremos dinheiro, nós queremos vidas que cheguem lá fora e façam diferença, que sejam sal da terra, luz do mundo, cidade edificada sobre o monte. É isto que nos interessa. Nós não somos um povo que queremos ser uma congregação inchada, de gente que quando o diabo bateu o pé, sai todo mundo correndo, covardes de Gideão. Não, nós queremos os valentes de Gideão. E do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo, os que nele habitam. Ouro e prata, se ele achar que temos que ter, ele trará. Lutero diz que o papado era o próprio diabo. Mas quando ele ingressou no convento, o papado era a própria divindade. Conhecimento faz mudanças maravilhosas. Tem uma revista aqui, espero não precisar de calmante. Tem uma revista aqui que ela é intitulada Leia Urgente, o nome da revista, número 6, do ano de 2001.
E há uma entrevista com um mercenário que pensa que é pastor. Um filho do diabo engravatado atrás do púlpito, que pensa que é pastor. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque eu conheço a verdade. Ele não é pastor, porque a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio no coração. A Bíblia diz que a árvore se conhece pelo fruto. E ele diz assim, depois de uma entrevista, ele fala assim: já não falo muito nestes temas, negar a si mesmo, tomar a cruz, crucificar o velho homem com suas paixões, sofrer por amor a Cristo. Faz anos que não ouço mensagens sobre os caminhos estreito e largo. Na verdade, gosto de procurar em livros de autoajuda mensagens que estimulem as pessoas a se sentirem de bem com a vida. Quem é esse homem? Um servo do diabo que não tem nem coragem de se identificar. E a própria foto dele aparece com uma tarja negra sobre os olhos. Tinha que ser negra mesmo, porque ele representa as trevas. Evangelho, com mensagem de fazer com que as pessoas se sintam de bem com a vida? Que isso? Onde é que nós estamos? O Evangelho é sangue, suor e lágrima. Você acha que parou aí? Observa bem o que ele diz. Então, se as pessoas não praticam o Evangelho em suas vidas, é problema delas. Para mim, basta que nossos cultos sejam uma festa. A igreja é um show. Investiu em aparelhagens, mas ninguém está nem aí. Aqueles adolescentes pobres coitados que nunca abrem a Bíblia, vazios. Se aperfeiçoam em música, música, são excelentes músicos, mas não tem a unção para desfazer as obras do diabo. Não são igreja. Não tem condições de ter uma vida espiritual, porque não tem conhecimento. Agora tem um negócio chamado coreografia pelas igrejas aí. O que eu tenho contra? Não, eu não teria nada contra se eu pegasse um coreógrafo desse e ele me soubesse recitar João 3,16. Eu calaria a boca. Mas eles não sabem nada de Bíblia. E a igreja, meu irmão, tem que ser uma grande faculdade, onde você conheça o Deus da Bíblia e pise na cabeça do diabo. É esse o objetivo da igreja. Ministério de coreografia. O inferno deve estar com um monte de gente lá dançando para ele, para o diabo. Pessoas com 3 meses de igreja que eu encontrei, novas convertidas, que nunca abriram a Bíblia, mas faziam parte do ministério de coreografia, porque os mercenários diziam que o importante é ter uma igreja com um culto alegre, para as pessoas chegarem e se sentirem bem. Será que você está se sentindo bem com o que eu estou pregando? Será que eu estou preocupado se no próximo culto eu vou chegar aqui e não vai ter ninguém para me ouvir? Será que isso me interessa? O que me interessa, meu irmão, é que quando eu chegue aqui, eu fale a verdade. Isso é que me interessa. Não me interessa mais nada. Eu quero chegar na hora de botar a cabeça no meu travesseiro e o Espírito Santo dizer assim: hoje mais um dia você foi aprovado. Acabou. Isso é que me interessa. Paulo disse: se eu cuidasse agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Você acha que a história terminou? Olha o que o mercenário diz na entrevista: recuso-me a esvaziar a minha plateia, propondo uma solidez de princípios. Do jeito que vemos fazendo, a casa está lotada. A casa está lotada, é um show, né? Com cadeiras vazias, quem paga minhas contas? Aí quando eu digo que eu preciso de calmante, quando eu digo que são filhos do diabo engravatados atrás do púlpito com título de pastor, ungido por outros mercenários, porque para mim um homem que unge homem, ambos são mercenários, eu não aceito isso. Ninguém me ungiu e até aqui me ajudou o Senhor. Que ministério me ungiu?
Quem pôs a mão na minha cabeça? Jesus Cristo se manifestou a mim, mandou fazer, eu fui, fiz e está feito. Com igreja vazia, diz o filho do diabo. Alguns chamam ele de pastor e homem de Deus. Quem paga as minhas contas? Né? Quem paga as minhas contas? Ou seja, o que Pedro diz, lá em 2 Pedro capítulo 2, do 1 ao 3, que o povo de Deus, a igreja seria invadida por mercenários e falsos profetas, que fariam do povo de Deus o quê? Negócios, massa de manipulação. Está aqui, igreja revista recente, e ele dizendo, se a igreja estiver vazia, quem paga minhas contas? O culto tem que ser uma festa, todo mundo sai sorrindo, todo mundo dançando, todo mundo brincando, todo mundo feliz, mesmo que depois todo mundo vá para o inferno. É o que ele diz em outras palavras. Se as pessoas não vivem o evangelho, não é problema meu, é o que ele está dizendo aqui. Mas é claro que as pessoas não vão viver o evangelho. Aí ele diz, você acha que acabou, né? Deixa eu te dizer mais uma coisa. Ele diz assim, olha, chega de purismo, o espírito da nossa época é mesmo de pouca fidelidade. Para que tentar lutar contra as tendências de uma geração? Darei o que as pessoas querem. Resolvi, convidarei bons cantores, bandas que estejam movimentando as multidões, trarei pessoas com testemunhos de impacto, frequentarei os movimentos da maior badalação para saber quem é quem no mundo evangélico, ou seja, darei uma cara nova aos nossos cultos, construirei uma mega igreja, quem tem mais gente pode mais no mundo religioso. Maravilha? Deus te chamou para esse lugar? Tem certeza? Você tem ideia para quem você tem que pregar? Você tem ideia que você tem que olhar para certos pastorizinhos, playboyzinhos e pisar na cabeça deles, botar eles no lugar deles? Porque eles são servos do diabo, não tem parte no reino que nós pregamos, no reino que nós cultuamos. Você tem ideia disso? Conhecereis a verdade vos libertará. Tem um monte de gente aí no Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo, que são chamados de homens de Deus, tipo desse aqui. Não tem uma turma por aí distribuindo a rosa ungida, o cheque de Deus? Não tem um monte de gente distribuindo o envelope ungido? Não tem um monte de gente dizendo que você é o associado e que vai ter uma oração especial por você? Não tem um monte de mercenarismo barato por aí? Eu te pergunto, você conhece a verdade? Ela libertou a sua mente? Ou você é realmente uma massa de manipulação? Estão fazendo de você um negócio. Em Filipenses 3, do 7 a 8, Paulo diz que trocou todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual eu estou crucificado para o mundo e o mundo para mim. Esses mercenários não, eles levam bons cantores para a igreja. Tem cantor aí que cobra 20 mil reais para cantar numa igreja. Ela cobrar 20 mil reais não é nada. O pior é que tem um filho do diabo que paga. Pega o dinheiro que muitos dos crentes ofertam para a obra de Deus e paga para o luxo de cantores evangélicos, que eles acham que são cantores. Música, ritmo, igreja é um show. Mas você não faz parte dessa plateia. Você não está, Jesus Cristo não é um popstar para você, que nem está se tornando para eles fonte de lucro, fonte de renda. Jesus Cristo para você é fonte de libertação, conhecimento, poder e glória. Jesus Cristo para você é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Jesus Cristo para você é a tua ressurreição dos mortos. Mas eles que falam, mas têm medo de mostrar a cara, e ainda omitem seu nome, seu endereço, esses não têm parte no reino de Cristo, não têm parte conosco. Os princípios completamente esquecidos, a igreja virou um show,
deixa eu falar, porque senão o Espírito de Deus vai me cobrar. Sem contar, né? O que acontece? A igreja, o púlpito, virou palanque para político, virou picadeiro para palhaço e plataforma para desfile de moda. É isso que virou o púlpito. Conhecereis a verdade? A verdade vos libertará. Você conhece o Evangelho de Jesus Cristo? O Evangelho de Jesus Cristo não é dança, é palavras. Ide por todo mundo e dançai mundo afora. Não, pregai o Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo é autoridade para desfazer as obras do diabo, curar os enfermos, expulsar os demônios. Isso é o Evangelho de Jesus Cristo. Você conhece essa parte do Evangelho? Ou que parte você conhece? Evangelho é uma essência única. Nem o judaísmo não tem parte no Evangelho, que dirá outras coisas. Pedro diz que o povo de Deus viraria uma massa de manipulação. Irmãos, não é isso que virou? Tem uma organização aí, chamada Universal, que serve a Satanás claramente, só não enxerga aquilo quem não tem conhecimento, e está usando o povo cego para votar nos seus sublíderes e colocá-los na política, constrangendo o povo a votar nos seus candidatos. Olha, Deus está vendo, hein? Vê lá em quem você vai votar, porque o povo virou o quê? Uma massa de manipulação, um negócio, como Pedro escreve na sua segunda carta, no capítulo 2. Mas você conheceu a verdade? A verdade te libertou? Você tem que caminhar na verdade. Tem um preço, porque a verdade é uma pérola preciosa. E pérolas você não vai achar em qualquer lugar. Você vai ter que cavar, calejar as mãos, suar o rosto, sujar a camisa. Há um sacrifício para você encontrar coisas preciosas. Tudo que é bom tem seu preço, e a verdade é o melhor que um ser humano possa receber. Por isso ela tem também um preço muito alto. Mas se você quiser, Deus tem condições de revelar, de derramar sobre você a graça e o conhecimento. E como diz lá o Salmo, faz a minha língua como a pena de um destro escritor. É isso que você quer? Deixa eu dizer uma coisa para você, porque aqui eu não trabalho com engano, aqui eu não estou preocupado, irmão, com multidão, não é essa a preocupação. Jesus Cristo me chamou para pregar o Evangelho, não me chamou para dirigir multidão. Se tiver multidão, é multidão, se tiver um, é um, se não tiver nenhum, ele vai me dar a direção, eu sei que eu ando com ele. Entende, irmão? Então, meu irmão, o que manda é você ter conhecimento, porque o ministério neste lugar é para você pregar para crente que pensa que é crente, mas já deixou de ser crente há muito tempo. Jesus Cristo tem te curado nesse lugar? Porque nós pregamos verdade aqui, é por isso que Ele cura. Ele tem te dado unção e autoridade? É porque nesse lugar nós falamos a verdade, senão Ele não ia pairar sobre mentira. O Espírito de Deus não paira sobre mentira. Ele tem visitado a tua vida, você tem sentido a presença de Deus? É porque aqui Ele é o único a ser estrela, reverenciado. Não temos outro. O púlpito aqui não é dividido com político. O púlpito aqui não reverencia os líderes da nação. O púlpito aqui é para que Cristo Jesus seja glorificado, bendito e exaltado. E como eu sempre digo, se eles estão incomodados, apontem suas armas para mim e deem cabo da minha vida. Você foi chamado para esse lugar? Eles podem tentar. Os traficantes até hoje não conseguiram. A verdade é gloriosa. Você vai sair daqui hoje, irmão, e vai para a tua casa, em paz. Vai entrar no teu carro. Mas esta mesma hora, tem pessoas tirando o pão da boca dos seus filhos para oferecer aos demônios.
porque não conheceram a verdade que você conheceu. E como é que você vai ter sangue de barata para ver homens mercenários intitulados pastores destruindo uma geração inteira e você não vai se levantar contra eles? Que verdade é essa que você conhece? Deus revelou um sonho ao pastor André. Uma nova goiabeira, muito grande, com as folhas todas renovadas. Sabe o que são as folhas? Ministério. Sabe o que é a renovação das folhas? Mensagens novas, e acreditem, muito mais duras do que as que nós viemos pregando hoje. O caminho pelo qual Deus está nos conduzindo é para mexer na posição dos poderosos, e eles vão ficar malucos. Não é possível, aquele cara do alto do morro está abalando o nosso ninho dessa maneira. Eles vão ficar doidos. Sabe por quê? Porque não importa quem seja você ou aonde você more, importa se as palavras de Deus fervem no teu coração. Importa o que flui dos teus lábios, não importa as roupas que você veste, porque Jesus Cristo era confundido como qualquer um, tanto na sua pele, como nos seus cabelos, como nas suas vestes. Mas quando Pedro abriu a boca, disseram assim: tu és discípulo dele, porque a tua fala te denuncia. É isso que interessa, a verdade. Se tiver legiões de demônios por aí em qualquer canto, pode, vamos lá. Não temos medo do diabo porque servimos a verdade. E tem mais, se tiver mercenário por aí pregando, pode nos levar cara a cara com eles também, que eles vão se calar, porque a verdade de tudo prevalece. Estamos preparando alguns estudos que vamos lançar nessa sociedade. É coisa para tacar fogo mesmo. Vamos estar gravando um CD só sobre igreja e política. É para tacar fogo mesmo. Eu sempre pergunto, todo ano eu pergunto: irmão, Deus te chamou para cá? Todo mundo, amém. E eu digo: tem certeza? Muitos pensaram que tinham chamado para esse ministério, mas saíram daqui me chamando de loucos. E agora querem voltar, só que não conseguem, porque Deus bloqueou o caminho deles. Porque Deus falou que tinha duas bênçãos para todas as pessoas que chegavam neste lugar. Uma era deixar chegar a primeira vez, e a outra era permitir voltar. Como diz Pedro, eu quero ler com você 2 Pedro, capítulo 2. Pedro 2. Presta atenção para nós encerrarmos. E também entre o povo houve falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Avareza, negócio, é isso aí. O que tem de pastor dizendo assim: se eu pregar a verdade, a igreja esvazia, quem vai pagar minhas contas? Mas você sabe quem é que cuida das suas contas. Você sabe quem te dá saúde. Você sabe quem te dá recursos. Você sabe quem te dá a paz, quem te dá a alegria. Você sabe que quando você leva os olhos para os montes, sabe que o teu socorro vem do Senhor. Você sabe que torre forte é o nome do Senhor, para onde correrá o justo, estará seguro. Você sabe que 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Tu sabes muito bem. Nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Esse é você que ama a verdade, que está enquadrado como justo. Agora eu quero te dizer mais uma coisa.
entra seriamente no teu quarto. Pede libertação da sua mente para Deus. Peça que Deus realmente derrame sobre você a revelação da Escritura, porque nós estamos vivendo, como temos estudado em escatologia, o tempo da apostasia. O que é apostasia? Os que andavam na verdade estão agora andando na mentira, negando a fé e negando o Senhor que os resgatou. Portanto, é para esses que você tem que pregar. Leia Mateus 23 e você vai ver Jesus dizendo para os escribas e fariseus: vocês são hipócritas, vocês comem mosquito e engolem um camelo, vocês percorrem a terra e o mar para fazer um discípulo, depois transformam em 2 vezes mais filho do inferno, pior do que vocês. Por isso, irmão, conheça a verdade para que ela te liberte. E o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Isso.